ficou de nós terminarmos, né? Ficou de nós terminarmos esse sistema. Como é que a gente vai terminar de resolver esse sistema? Bom, uma maneira de terminar de resolver esse sistema, né? Eu pegar a primeira equação. Fui lá, peguei a primeira equação. O que eu fiz na primeira equação? Eu isolei o x, né? Passei o 2 para o outro lado. Tá. Pego agora a segunda equação. Isolo o y. E aí eu pego a terceira equação. Na terceira equação, eu jogo x e y. Quem é x e quem é y? Bom, x é o y é lambda sobre 2 e o x é menos lambda sobre 2. Dessa maneira, né, coloquei todo mundo ali dentro e faço a conta. Então ficou lambda, menos com menos ficou mais. Então agora, eu tenho essa conta aqui. Então, dessa conta, eu vou ter o quê? Lambda. Lambda meio sobre mais lambda meio vai ficar 1 lambda. 1 lambda é igual a 1. Ok. Se 1 lambda é igual a 1, quanto vale o x e quanto vale o y? Bom, o x, 2x vai ser igual a menos 1, né? Portanto, o x vai ser igual a menos meio. O y vai ser igual a 1. Portanto, o y final, o y final é igual a 1 meio, certo? Não. Eu apaguei. Tá. O y final é igual a 1. Isso. Tá certo. Então, o y final é igual a 1 meio. Tá. Então, se meu y final ficou igual a 1 meio, né, solucionei o problema, cheguei aqui. O que esses números querem dizer para nós? Esses números correspondem ao ponto do extremo absoluto naquela condição imposta. Ou seja, o extremo que a gente está buscando, né, o problema está procurando determinar os pontos extremos. E o ponto extremo que a gente está procurando está aqui, exatamente esse aqui. O nosso ponto extremo é menos 1 meio, menos 0,5, né? Menos 1 meio, ponto e vírgula 0,5, né? Ou 1 meio. Certo? Esse é meu ponto extremo. Né? Aí vem a pergunta, esse ponto extremo, ele é máximo ou ele é mínimo? Bom, a gente não fez o gráfico ainda, a gente poderia pegar e desenhar, a gente ia ver que era um ponto de mínimo. Mas como eu vou saber se é um ponto de máximo e mínimo? Aqui, eu só tenho um ponto extremo. Né? Eu só tenho um ponto extremo. O meu ponto extremo é esse aqui, menos 1 meio e mais 1 meio. Se eu tenho apenas um ponto extremo, né? Bem redundante, se eu tenho apenas um ponto extremo, eu vou considerar, então, a derivada segunda de x. Né? Se eu tenho apenas um ponto extremo, eu vou olhar para a derivada segunda em x da função do problema. Então, minha função do problema, né, é essa aqui. Eu faço a derivada uma vez em x, dá 2x. Se eu faço a derivada duas vezes em x, dá 2. Qual é a regra que foi estabelecida para classificar o ponto em máximo e mínimo? Se a derivada for positiva. A minha derivada segunda em x, ela é positiva? É positiva. Vale quanto? Vale 2. Então, eu posso dizer e afirmar com certeza, né? Ou seja, substituo no ponto, né? Nesse caso aqui, como ela é constante, vai continuar sendo 2. Como ela é positiva, qual é a conclusão que eu tiro? E é um mínimo absoluto. Ou seja, ele é um mínimo e é um mínimo absoluto. Ou seja, ele é dentro dessa condição é um ponto de mínimo, certo? É absoluto. Vamos ver o que acontece aqui nesse gráfico. Né?
Professor, só pode voltar 30 segundos a outra tela só para mim tirar um print, né, senhor? Aqui. Certo? Então, repito. Então, como eu tenho derivada, eu tenho apenas um ponto extremo, eu vou apelar para a derivada segunda. Posso ir adiante? Eu enfiei... Pode, obrigado, senhor. Coisa aberta. Aqui. Aqui, ó. Aqui está a minha função, né? Se a gente olhar aqui está a minha função, em vermelho. E aqui está a condição. Nesse ponto, então, o que a gente repara aqui? Repara que aqui, vamos melhorar essa corzinha aqui. Aqui. Ok, vou botar uma cor diferente. Tá. Básico, eixo. Mas onde é que tem a corzinha? Tá, enfim, já que eu não consigo mudar a cor, vamos lá. Então, assim, aqui, ó. Ah, tem uma maneira. De cor. Né? Então, mudei aqui um pouquinho a cor, né? Então, o que acontece? Aqui está a minha condição. Dentro dessa condição, ó, ela está cortando a minha superfície, né? Vou tornar essa cor mais forte. Ela está cortando a superfície, né? E na hora que ela corta a superfície, ele está formando o quê? Ela está formando uma parábola, né? O que nós acabamos de ver, lá, foi ao ponto, né? Me gera essa cota aqui, ó, essa cota aqui de baixo. A cota aqui de baixo. Né? Então, qual é o ponto que gera essa cota? A cota mínima dessa curva preto que a gente está circulando. Porque essa curva em preto são os pontos que estão sobre a superfície em vermelho e sobre o plano em azul. Então, a pergunta é, qual desses pontos, né, x e y, tem a menor cota? E a gente fez a conta e obteve, então, que é um meio para y e menos meio para x, né? É isso que está sendo feito, tá? Então, quando a gente impõe uma condição, a gente está dando essa situação. A condição, ela é um corte, né? E dentro desse corte, a gente quer saber qual é o máximo e qual é o mínimo. Por que ele é mínimo? Absoluto. Porque dentro desse corte aqui não tem mais ninguém para rivalizar com ele, no ponto de mínimo. Tá? Pode ter outro mínimo, se uma situação hipotética, eu tenho mais pontos críticos, eu vou ter dentro dessa condição, né, dentro dessas condições, eu sempre tenho mínimos, as condições, né, que vão ser máximos ou mínimos. Eu não tenho rivais, eu tenho mais mínimos ou mais máximos. Tá? São absolutos. Então vamos ver mais um exemplo. Vamos ver agora um outro exemplo, uma outra situação. Eu tenho uma função xy, né, e ele pede para determinar os extremos absolutos da função xy de tal maneira que essa condição, né, seja satisfeita. Então vamos ver que de GeoGebra para isso. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Bom, essa aqui é uma função bem, né, cheia de coisas, né? Então, o vermelho é a minha função, ou melhor, o vermelho é a minha condição, né? Aqui, vermelho, x ao quadrado mais y ao quadrado é a minha condição, e o azul, né, é a minha função. Então, se a gente for olhar aqui, a gente vai estar avaliando os pontos sobre essa curva aqui, ó. Então, a gente vai ver o seguinte, a gente tem pontos de mínimo,
né? E pontos de máximo. Esses pontos de mínimo, ó, tenho 2 mínimos e 2 máximos, né? Eles são mínimos absolutos, eles estão no mesmo nível, né? Eles vão estar no mesmo nível. A gente vai ver isso depois. Na hora de fazer a conta, a gente vai encontrar esses pontos aqui, vai ver que eles estão no mesmo nível. Da mesma maneira, os máximos, eles estão no mesmo nível. Tá? Então, essa aqui é a situação. Então, a gente vai estar olhando para essa curva que forma a intersecção entre o azul e o vermelho. Tá? Beleza. Então, tá. Eu tenho essa situação aqui. A questão é, quem é a função que nós vamos otimizar? A função que nós vamos otimizar é y, xy igual a xy. Depois disso, qual é a condição que foi imposta? Né? A condição que foi imposta é essa aqui, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Bom, com isso, como é que eu vou escrever essa minha condição no formato g de xy igual a 2, igual a c? Tudo bem, tá bem simples, né? Quem é meu g de xy? O meu g de xy, né? o meu g de xy, ele é meu g de xy, ele é o próprio x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, tá bem claro isso aqui, né? Ou seja, esse aqui é meu g e esse aqui igual a 2. Como vai ficar o sistema? Bom, o sistema é essa situação aqui, né? Eu tenho o gradiente da f igual a lambda gradiente da g. Ou seja, a derivada em x é igual a lambda derivada em x. Derivada em y é igual a lambda derivada em y. Ou seja, né, o que está multiplicando o lambda é sempre a condição. Então tá. Então, a derivada em y da f, melhor, a derivada em x, né? Antes de fazer, vamos fazer junto. Minha f de xy, então a minha f de xy é x vezes o y, né? Então tá. Se eu for fazer a derivada em relação a x, isso aqui vai ser y. É o que nós temos. Nós vamos ter ali depois. Vou escrever aqui. Y. Bom, vezes lambda, a derivada da g em relação a x. A g está aqui. Se eu for fazer a derivada da g em relação a x, isso aqui vai ser 2x. Agora, eu vou pegar aqui, para essa. Vou fazer a derivada da f em relação a y. Eu vou fazer a derivada da f em relação a y. Né? Vou trocar aqui, derivada da f em relação a y. Então, fazendo a derivada da f em relação a y, isso aqui vai ser x. Vai ficar x igual a lambda vezes a derivada da g em relação a y, isso aqui vai ser 2y. E aí eu vou pegar minha condição. Minha condição é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Ok? Então, aqui. Então, está montado o nosso sistema. E não é um sistema linear. Por que não é um sistema linear, professor? Porque eu tenho um x ao quadrado, né? Eu tenho não só um x ao quadrado, tem um y ao quadrado. Um x ao quadrado e um y ao quadrado. Né? E aí, como se resolve isso? Resolve um sistema não linear.
Bom, lá em cálculo numérico a gente resolve sistemas lineares, melhor, sistemas não lineares, mas com duas variáveis, né? Não com três. Como tem aqui, eu tenho x, eu tenho y, eu tenho lambda. E aí? E agora, José? O que a gente faz? Bom, a gente não tem medo de nada, né? A gente vai pegar uma equação. Peguei a primeira equação e vou ver o que eu faço da vida. Né? A gente vai mexendo. Ah, bom, isolei o lambda. Né? E o que dá? Isolei o lambda. Por que eu isolei o lambda? Bom, tá tão bonitinho o lambda ali, passei ele para o outro lado. Poderia deixar tudo em x? Você poderia deixar tudo em x e depois pegar e isolar tudo em y? Poderia. Poderia jogar na terceira equação e aí, né, não ia dar muito certo. Por quê? Ia dar problema. Porque se eu isolo o x, eu vou ficar com duas letras. Eu vou ficar com lambda e com y. Então, na hora de jogar aqui, eu vou ficar com lambda e y. Se eu isolar o y, eu vou ficar com lambda e x. Na hora de jogar aqui, eu vou ficar com lambda e x. Eu vou ter um problema que não sai do lugar. Então, não é uma boa sair isolando o x e o y. Tá? E aí entra uma coisa terrível que eu tenho que dizer para vocês. Não tem nada sempre. Aqui é tudo, vamos dizer assim, fiz, não deu certo, apaga e faço de novo. Não dá para dizer, gente, comecem por aqui. Pode ser que lá adiante o comece por aqui não sirva. Tá? Então, não tenham medo de começar e apagar e fazer de novo. Tá? Bom. E a segunda? Tá, peguei a segunda. Vamos ver o que acontece na segunda. Na segunda, eu isolei o lambda. Tá? Ali. E aqui tem uma situação interessante. Eu tenho lambda igual e lambda igual. Será que eu não posso pegar as duas coisas e fazer uma só? O lambda vermelho é igual ao lambda azul. Né? A velha história, o vermelho não vive sem o azul. Né? Gremista ontem gritaram, quase morreram aqui gritando. Né? Por quê? Porque ganharam do Inter. Se tivesse ganho do Universidade Católica, não estariam gritando. Né? Então, mas, ou seja, eles dependem de alguém para gritar. Mesma coisa. O lambda, né? São iguais. Então, a gente põe um do ladinho do outro. Né? Põe um do ladinho do outro e vê o que acontece. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Quando eu coloquei um do ladinho do outro, então eu vou juntar x com x e y com y. Boa ideia. Toca adiante. Né? Então tá. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Dividir todo mundo por 2. Show de bola. Divido todo mundo por 2. Ficou x ao quadrado igual a y ao quadrado. É uma boa ideia? É uma boa ideia. Então, parece que nós estamos num caminho interessante. E vamos acelerar isso aqui. Botamos o y no lugar do o y ao quadrado, né? Porque x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Então, eu posso pegar inteiro, não vou... Né? Então, substituo a peça inteirinha. Vai ficar 2y ao quadrado igual a 2. E aí eu vou ficar com y ao quadrado igual a 1. E aí eu vou ficar com y igual a mais e menos 1. Achei um y. Eu achei um y. Eu tenho quem também? Eu tenho o x. Né? Então, o lambda aqui, ele só é útil como artifício. Nem sempre se determina ele. Por exemplo, aqui eu não preciso saber dele. Ele só foi útil como artifício.
né? Como um instrumento, né? Para chegar lá aonde eu quero. Tá. Então, eu descobri que o meu x, o meu y é igual a mais ou menos 1. Então, se meu y é igual a mais ou menos 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no lugar do y, né? Vou botar x ao quadrado igual a 1 ao quadrado. E depois, x ao quadrado igual a menos 1 ao quadrado. O que vai acontecer? X ao quadrado é igual a 1 e x ao quadrado é igual a 1. Né? É a mesma coisa. Certo? E agora, se a gente já tem o x, né? A gente também tem a gente já tem o y, a gente também tem o x. Se a gente tem o x, a gente tem x que é igual a mais ou menos 2. É igual a mais ou menos 1, né? O professor às vezes viaja. Bom. O que acontece agora? Eu tenho um y que é igual a mais ou menos 1 e eu tenho um x que é igual a mais ou menos 1. Então eu posso ter extremos, né? Quantos eram os extremos que a gente viu na figura? 4 extremos. Então, quantos extremos eu vou ter aqui? 4 extremos. Tá? Então, eu vou combinar o x e o y. Além do mais que eles estão, né? Eles estão unidos por essa equação aqui, mas se eu tenho menos 1 ao quadrado, isso aqui é igual a mais 1 ao quadrado, né? Então, por isso eu posso pegar, por exemplo, este e este aqui, também estão dentro do esquema. Então, a gente viu na figura que nós temos 4 pontos críticos. Agora eu tenho 4 críticos. Vou fazer a derivada segunda? Não, gente. Quando a gente tem um ponto crítico, e aí entram sempre, né? Quando tem um ponto crítico, né? A saída sempre é pela derivada segunda. Quando eu não tenho, eu tenho mais de um ponto crítico, como é o caso aqui, que eu tenho 4 pontos críticos, a situação se resolve da seguinte maneira. Coisa terrível. Substitui o ponto na função e vê o valor que a função dá. Substituir em f de xy deu 1. Substituir em f de xy deu menos 1. Substituir em f de xy e deu menos 1. Substituir em f de xy e deu 1. E aí que vem a grande sacada. Quem é máximo e quem é mínimo? Ora, gente, esse ponto aqui, ele é extremo. Esse ponto é extremo. Esse ponto é extremo. Esse ponto é extremo. Se esse extremo aqui deu 1, e esse extremo aqui deu 1, esses pontos aqui são máximos absolutos. Tá? Se esse ponto aqui e esse ponto aqui deu o menor valor entre eles, então ele é um mínimo absoluto. É assim que se termina. Né? Então, a classificação aqui ela é bem mais simples. Tá? O grande problema dos multiplicadores de Lagrange é aquele sisteminha ali. Né? Eu acho que é a parte mais difícil. Mas ele é mais simples que o que a gente vinha fazendo antes. Né? É mais simples do que a gente fazia antes. Para ver a história. Também ele é mais simples porque os exemplos que a gente vai sugerir que são os mais simples. Tá? Mas se a gente quiser, a gente pode botar um outro multiplicador aí, e aí já não fica tão simples. Tá? Bom.
E era isso que a gente tinha, porque eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu acho que tem mais um problema ali. Deixa eu só ver. Nossa, acabou-se. Eu achei que ainda tinha mais um. Mas esse é problema só. Tá? Para isso aqui eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu vou salvar isso aqui e vou mandar pra vocês, tá? Eu vou salvar e vou mandar isso aqui pra vocês, tá? E eu vou fazer mais uma outra enquete ali com vocês no Google Forms para vocês me dizerem quais são as questões que vocês querem que eu resolva no dia da aula de dúvidas, né? Posso fazer uma coisa que eu tô encucado com o negócio. Aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu lembro de ter feito uma outra coisa. Às vezes eu faço 2 PowerPoints. Deixa eu ver. Eu sabia que eu tinha feito um outro. Deixa eu ver. Aqui. Eu tinha desconfiado. Tem um outro aqui. Sabia que eu tinha desconfiado assim, não, mas tem mais um problema. Mais um. Esse aqui. É que eu fiz um e depois assim, não, mas dá para fazer mais, colocar com mais um. Esse probleminha aqui. Né? Então, nesse probleminha aqui, agora você tem essa curva, essa superfície. Essa superfície, ela tá, vamos dizer assim, a condição dela é essa aqui, né? Vamos ver no GeoGebra. Se eu olhar para cá, vou olhar no GeoGebra. O que acontece? Tá, vamos fazer a conta aqui que depois o GeoGebra vai aparecer. Assim, eu tenho esse paraboloide, como eu chamo, né? E eu quero analisar os extremos sobre essa condição, ou seja, né, quais os pontos do paraboloide são extremos nessa condição. Então, aqui está a minha condição, eu vou montar o sistema. Lembrando, no meu sistema eu tenho a derivada em x, né? Ela tem que ser igual a lambda, a derivada em x da g. Tá. A minha derivada em x aqui é menos 2x. A derivada em x aqui é 2x. Okay. Qual é o outro elemento do sistema? A derivada em y é igual a lambda derivada em y. A derivada em y aqui é menos 2y. A minha derivada em y aqui é 2y menos 4. Né? E o terceiro elemento do sistema é a condição. Certo? Montamos o sistema. A linha da derivada em x da f, vezes igual a derivada lambda, vezes a derivada em x da g, a derivada em y da f, vezes lambda, a derivada em y da g. Lembrando, se eu for derivar em y, vai ficar 2y menos 4. Esse problema aqui, nós vamos olhar para o sistema. Né? Temos essas 3 equações e temos que trabalhar esse sistema. Tá. Então, o que acontece? Peguei a primeira equação. Então, olhando para a primeira equação.
Bom, o que a gente vai fazer com essa primeira equação? Né? Eu peguei o lambda vezes 2x e passei para o lado esquerdo. Por que eu passei para o lado esquerdo? Porque eu tenho 2x, né? E eu tenho 2x. Esses 2x negativo, inclusive, eu posso botar em evidência. Né? A gente nunca pega, e aí eu vou usar uma palavra muito forte, que é nunca. A gente nunca pega e faz isso aqui. Né? A gente faz isso aqui. A gente pode estar fazendo. Pode não, a gente vai estar matando uma série de coisas. Né? Pode não, a gente vai matar, porque toda vez que a gente faz isso, a gente faz uma divisão por zero. E a gente faz uma divisão por zero, e aí a gente perde. A gente esquece que tem um zero na jogada. Nesse problema aqui faz toda a diferença. E quando a gente faz uma divisão por zero, a gente faz coisa errada. Tá? Ou seja, o prédio cai, o circuito estoura, a produção falha. Tudo de errado acontece quando a gente faz isso. Tá? Bom, por isso que a gente não sai fazendo essas divisão por letras. Assim, dividir todo mundo por... Não faz. Você vai dividir por zero, que é o que acontece aqui. Porque como eu botei o 2x em evidência, o que acontece? Eu tenho 2x vezes o parênteses. 2x vezes o parênteses é igual a zero. Então, quer dizer que um dos dois é zero. Ou seja, o menos 2x é zero, ou o 1 mais lambda é zero. Um dos dois é zero. Ou seja, o 2x é zero, ou 1 mais lambda é zero. Bom, se 2x é zero, o 2 a gente sabe que é 2. Então, se 2 vezes um número é zero, então esse número, que é o x, vale quanto? Zero. Por isso que eu não podia sair dividindo por x. E o lambda, né, é igual a 1. Melhor, igual a menos 1. Tá, ok. Descobrimos o lambda. Saímos e descobrimos o lambda. Tá? Feito isso, temos essa verdade. Vamos para a segunda equação e agora correr para o abraço. Então tá, coloco menos 1 no lugar do lambda. Menos 1 no lugar do lambda. Então ficou menos 2. Mais 4. Porque menos 1 vezes menos 4 é mais 4. Pego aquele menos 2 que está do meu lado direito, passo para a esquerda. E aí, o que vai acontecer? 0 igual a 4? Porque vai ficar 0y igual a 4. E agora, José? O que o professor está fazendo com a gente? 0y igual a 4. Não tem solução. Ou seja, lambda igual a menos 1 não nos serve. Mas, se lambda igual a menos 1 não nos serve, o x não serve. Ah, mas como eu vou saber se serve ou não serve? Eu não sabia antes de fazer. Ou seja, para saber se serve, eu tenho que fazer a conta. Tá? Aquela velha história. Antes de botar... Aqui não tem como saber antes. A gente tem que botar a mão na massa. Tá? Então, se o x é igual a zero, então eu vou pegar a minha segunda equação, minha terceira equação, e vou dizer assim, bom, x é zero. Se o x é zero, bom, o y a gente tira ele facinho, facinho. Por quê? Eu tenho o y, coloco em evidência. Eu tenho y ao quadrado menos 4y, ponho y em evidência. Eu tenho de novo a mesma história. Se o y vezes y menos 4 é igual a zero, quer dizer o quê? Que um dos dois, ou y ou o parênteses, é zero. Tá? Então, o y é zero ou o y menos 4 é zero. Dessa maneira, o y é zero ou o y é 4. Dessa forma, então, eu tenho y0 ou y4. Eu vou ter dois críticos. O meu crítico 1, 0 e 0, porque o x é 0 e y é 0. E o meu crítico 2, que é o 0 para x, o y é igual a 4. Como saber classificá-los? Máximo e mínimo.
Bom, o P1 e P2 são críticos. Qual desses dois é o máximo? Bom, eu substituí aqui, deu 25. Eu substituo o terceiro, dá 16. Então, quem é o máximo? Bom, esse aqui é o máximo, porque ele deu maior valor. E esse daqui é o mínimo, então o menor valor. Ou seja, essa aqui é a cota mínima, essa aqui é a cota máxima. Certo? Bom, os críticos foram... Esses aqui são pontos extremos. Quase acabando, assim, gente. Deixa eu ver só para ver se a gente consegue ver isso aqui. GeoGebra. Tá aí. Ó, ali, ó. Isso aqui era bem difícil de fazer esse gráfico por causa das escalas, né? Então, a gente vê que a gente tem um máximo que está lá em cima, bem na pontinha ele tá, esse máximo. Né? Vou diminuir aqui. Bem na pontinha está o máximo lá, ó. Aqui, que é a intersecção entre os dois, e lá embaixo está o mínimo, né? Então, está o vermelho, que é a minha função, e aqui embaixo está o azul, que é a minha condição. Então, aqui embaixo está o mínimo, que era o 16, né? E aqui em cima, quanto é que dava? Dava 25, né? Exatamente no topo. Né? Então, quando a gente está analisando por multiplicador de Lagrange, a gente está avaliando, né, o máximo e mínimo nessa intersecção aqui, certo? Bom, pessoal, era isso. Eu sabia que tinha mais uma coisa para mostrar para vocês. Eu deixei para vocês um questionário bem rapidinho, de 4 questõezinhas para vocês fazerem. Vou deixar uma enquete para vocês me perguntarem, me sugerirem questões para a semana que vem, para a live da semana que vem. E ao final da live da semana que vem, então vai abrir o questionário, conforme vocês acharem que ele seja melhor. Se ele seja de uma semana, com questões aleatórias, ou se com 3 horas e meia para vocês fazerem, mas com todos fazendo as mesmas questões. Certo? O senhor vai postar o gabarito que estava faltando? Sim, eu vou postar todos os gabaritos. Certo? Tá. Não, perfeito, então. Tá? Então tá, pessoal. Acabando aqui, antes que acabe, tchauzinho para vocês. Um bom fim de semana. E essa semana dê uma dedicadinha para cálculo 2. Na semana que vem a gente poder fazer uma aula de dúvidas. Certo? Boa noite, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bom final de semana. Obrigado para vocês também.